Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador doutor Ivani para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 104ª sessão ordinária, em 7 de outubro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, Ivanir de Mello, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Raymond S. Ferraz, Stepan Nersessian, professor Washington, Nereide Pedregal, Alfredo Sirquis, Patrícia Amorim, Fausto Alves, Paulo Pinheiro, Jorge Braz, Ivanir de Mello, Jorge Felipe, Dr. Jorge Manaia, Dr. Eduardo Moura, Marcelo Piuí, João Mendes de Jesus, Chiquinho Brazão e Roberto Monteiro. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h48. Obrigado, doutor Ivani. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde aos companheiros. Primeiro, senhor presidente, queria parabenizar a todas as nossas crianças, que no dia de ontem, realmente a nossa cidade ficou linda, onde eu vi, e até comentei com a minha equipe, que foi muito bom eu ter me candidatado e, graças a Deus, ter chegado a essa casa. Porque eu vi muitos colegas e até futuros candidatos promovendo festas para as crianças. Fiquei muito emocionado quando eu via locais que absolutamente sempre tinha grande cachaçal, festa cervejal, nunca nada para criança. Ontem eu vi as praças tomadas com os brinquedos, seja com motivação política, não interessa. As nossas crianças precisam ter esse carinho e o dia de ontem foi um dia bastante especial. Inclusive na Quinta da Boa Vista, quase 200 mil pessoas. Fiquei realmente muito feliz vendo a nossa cidade repleta de alegria para as nossas crianças. O lamentar foi o óbito de uma criança que estava às margens da Rio Teresópolis, pedindo, aguardando ali que motoristas dessem brinquedos e doces. Isso, infelizmente, é uma prática que já vem acontecendo, e eu vou pedir a sensibilidade para, principalmente nessas vias, que não parem para dar brinquedos nem doces para essas crianças, porque quando se todo mundo faz, as crianças ficam, eu costumo dizer, alucinadas com a possibilidade de ganhar um presente. E aí, infelizmente, aconteceu um acidente fatal para aquela criança que tira totalmente o brilho dessa data tão especial. Mas também me inscrevi para falar, senhor presidente, porque aqui nós estamos falando exatamente quando a nossa Olimpíada vai começar. A nossa Olimpíada já começou. E aqui, como Vossa Excelência já havia falado, eu já tinha me pronunciado há algum tempo sobre as condições que as nossas escolas, e eu falo das escolas municipais, muitas vezes a gente fala aqui e ninguém escuta. Mas, graças a Deus, o fato das Olimpíadas estarem aqui, com certeza na nossa cidade, no 2016, começamos a enxergar que as nossas escolas, ontem na matéria do Globo de domingo, metade das escolas do Rio não tem quadra de esporte. E é por isso que eu fiquei muito feliz com a nossa vitória. Parece que agora sim perceberam que as escolas não têm quadra. E aí,
a Olimpíada vai ser realmente muito importante. E hoje no jornal também está sendo aqui retratado a realidade cruel, que as nossas escolas públicas estão fora do pódio. Na verdade, isso vai acontecer em 2016 também. Se não houver a mudança de mentalidade, se o projeto político, aliás, se o projeto olímpico foi só um projeto bonito no papel, nós vamos ter, em 2016, o nosso hino sendo cantado na inauguração e, com certeza, aliás, na abertura dos Jogos e no final dos Jogos. Então, a mentalidade está aí, está na hora. A constatação que, como formarmos novos atletas, como formarmos atletas nas escolas, se as escolas não têm quadra. Chegou a ser patético ver aonde aquela nossa atleta, Bárbara, lá, né, que emocionou o mundo, estava treinando lá em Jacarepaguá. E aí eu vou pedir a ajuda do prefeito Eduardo Paes, que ele tem se pronunciado e sempre muito atento a essas questões, que coloque realmente na prática o projeto olímpico, que as nossas escolas realmente possa ser nota 10 em educação, nota 10 em esporte, nota 10 em cidadania, nota 10 em, eu digo nota 10, fazendo aqui uma analogia ao carnaval, ao estudo, mas eu digo que seja medalha de ouro. Então nós poderemos ter medalha de ouro em 2016, se tudo isso, começando agora, as escolas comecem realmente valorizando o espaço para a criança treinar, para a criança praticar o desporto, praticar a própria aula de educação física. A gente vê os professores tendo que se virar, fazendo uma aula num espaço mínimo, sem a menor estrutura, e é isso que a gente está dizendo, que 2016 começou agora, é isso. É bom que o jornal O Globo façam matérias como essa, e aí mostrando aqui aonde um atleta, uma criança, né, jogando bola num corredor. E isso é muito importante, senhor presidente. E eu quero chamar a atenção dos colegas, e aqui já comecei a pedir ao secretário municipal de Esporte e Lazer, Chiquinho da Mangueira, de novo, temos aqui 9 meses, inteirando quase 10 meses da nova administração. Nós temos que fazer mais. Até agora, muito pouco foi feito pelo esporte e pelo lazer. Desde que o senhor Chiquinho da Mangueira assumiu, nós estamos aqui falando, porém, demos o tempo para que as coisas ficassem organizadas. Agora, estamos começando a luta. Vamos trabalhar pelo esporte, vamos trabalhar pelas nossas crianças, e a hora começou. Certo de que nossa fala aqui vai com certeza, e aí eu não preciso dizer isso, mas gostaria de cada vez mais os nobres colegas também entrassem nessa luta. O esporte é realmente uma ferramenta, um instrumento de resgate social, de inclusão social, e nós precisamos dar condição aos profissionais que estão trabalhando nessa área, que realmente as condições mínimas, que é uma quadra para que as pessoas possam praticar esporte. Termino dizendo que, por exemplo, também, no final de semana que passou, o Piscinão de Ramos foi reaberto. E o Piscinão de Ramos é, com certeza, um grande espaço de lazer para toda a comunidade da Zona Norte. Então, vamos ficar de olho também naquele espaço que pode ser utilizado também como um espaço não só de lazer, mas como de prática esportiva. Então, sem mais, senhor presidente, agradeço e aqui de novo peço uma atenção especial, já que todo mundo está percebendo que o discurso político, ele fica vazio quando ele é desacompanhado da prática política. Então, senhor presidente, vamos aqui todos nesta casa ficarmos de olho, porque assim teremos um legado, e o legado a gente sempre traduz, né, no que fica. Mas vamos começar desde aquele dia onde a nossa cidade ganhou a indicação para sediarmos a Olimpíada de 2016, começamos aí a vitória. E essa vitória, com certeza, será de todos nós. Parabéns aí a todos os vereadores e companheiros que entrarem nesta luta e que fiquem certos de uma coisa.
A medalha de ouro será desta casa se caminharmos junto com o prefeito Eduardo Paes, com todos os seus secretários, cobrando que eles façam aquele projeto olímpico virar realidade, sair do papel e ir para as escolas, ir para as vilas olímpicas. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nobre vereador Carlos Caiado, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, amigo Stepan Essessian, nobres colegas, assessoria, enfim, o uso da palavra na tribuna aqui de honra hoje, presidente, é para dar um informativo para a Câmara, que a Câmara prestou um papel muito importante no dia 30 do mês passado. Eu não tive a oportunidade, porque a competição para usar a tribuna aqui está sendo muito grande dos vereadores, isso quer dizer que é bom, que os vereadores estão participando muito com a casa. E dia 30, eu tive, junto com o representante da sociedade civil da Câmara Comunitária da Barra, sou David Zia, e da Barra Alerta, o senhor Cléber Machado, junto com a deputada do meu partido, a deputada Solange Amaral, em reunião com a Solange Vieira, a presidente da ANAC. E em virtude de uma notícia de jornal, onde estava relatando que a ANAC estaria autorizando o voo à ponte aérea Rio-São Paulo. Então, naquele momento, mesmo com a declaração do ministro dizendo que não iria acontecer isso, nós achamos de forma mais responsável, mesmo acreditando até com a palavra do ministro, que seria importante essa reunião. E foi muito importante sim, presidente, porque a gente não pode admitir que tenha na Barra da Tijuca, na região bastante habitada, um novo Congonhas, Congonhas 2. E lá atrás, em 2007, nós mesmos, vereadores, lutamos contra essa ponte aérea. O prefeito Sazamaia, então o prefeito Sazamaia, tinha feito um decreto proibindo voos comerciais, mas vem insistindo e a cada momento a gente, de forma inesperada, aparece esse tema em volta. Então nós achamos por melhor ter marcado essa reunião e fui com essa comitiva da sociedade civil e a deputada Solange Amaral, que fez parte da CPI do apagão aéreo. E nós conversamos, debatemos e tivemos a felicidade de ter a palavra, e não a palavra por palavra, e sim o relatório técnico indo contra a esse absurdo que queriam fazer e venha fomentando com a nossa região, em especial a Barra, Jacarepaguá e Recreio. E nós tivemos em 2008, no início do ano, se novos vereadores aqui lembram, próximo a esse aeródromo, aeroporto de Jacarepaguá, um acidente que a 40 metros tinham diversas crianças brincando. Quando a gente fala de criança, o tio Carlos citou pelo Dia das Crianças, então de que forma? Demonstrando como seria perigoso, de forma responsável, autorizar um voo comercial desse. Então, eu estive presente, enfim, aprovado aqui pela Câmara, dando esse apoio, inclusive com uma moção a favor, ao anseio da sociedade contra essa decisão, se fosse o caso a ser dada, desse voo comercial. Então, eu queria passar aos nobres vereadores que essa moção foi entregue e que nós saímos bastante tranquilos com esse parecer técnico da presidente da ANAC, que, inclusive, nessa reunião, foi sugerido pela parte técnica e jurídica da ANAC que fosse feito um projeto que tombasse o aeroporto por interesse social, por interesse ambiental, e assim fiz. No dia seguinte, retornando a essa casa, apresentei esse projeto para poder preservar o aeroporto. Então, eu queria passar para todos os vereadores terem conhecimento desse assunto. O outro assunto, presidente, foi da mesma forma, e daqui a pouco eu vou ter que pedir a Vossa Excelência que me empreste algum apartamento para ir para Brasília, porque eu estou indo sempre a Brasília. Na última quarta-feira, dia 7, eu estive como presidente da Comissão de Saneamento, numa agenda com o ministro Márcio Forte e com o secretário de Saneamento do Ministério. E eu queria até agradecer ao ministro, que nos atendeu muitíssimo bem, foi um grande político de ter escutado a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que estava composta com a vereadora Lucinha, que é relatora da Comissão de Saneamento, com a vereadora Clarissa Garotinho, que faz parte da comissão, e com o vereador Brizola Neto, que, à frente da esquerda, esteve presente conosco nessa reunião com o ministro. E a reunião foi muito boa, porque a gente tem um momento
que no século XXI a gente não pode admitir que a cidade não tenha saneamento. A gente tem as praias da Zona Oeste, que não existe mais praia, é mar de lodo. E o prefeito César Maia, uma forma muito responsável e coragem política, em 2007, e também com a grande visão que o governador Sérgio Cabral teve naquele momento, assinou um convênio em 2007 com o prefeito César Maia, passando todo o saneamento da Zona Oeste para a prefeitura e as favelas também para a prefeitura, as comunidades, e o prefeito César Maia passava o saneamento do Recreio de Bandeirantes das Várzeas, que estava sendo feito pela prefeitura na gestão do prefeito César Maia. E, através desse convênio, a prefeitura passou a ser a gestora do saneamento da Zona Oeste. E aí eu falo que a Câmara de Vereadores fez essa comissão, abriu essa comissão, e nós, vereadores, na outra legislatura, e agora também, demos a possibilidade, autorizando a Prefeitura do Rio de Janeiro poder conceder empréstimo junto ao governo federal. Aí as obras se iniciaram na gestão César Maia, Sepetiba, a comissão teve, em 2007, lá com o próprio ministro, também fomos muito bem atendidos, e o ministro, através dessa cobrança da comissão, liberou verba para Pedra de Guaratiba e Praia da Brisa. Mas só que, presidente, no final de 2008, as obras foram amolecendo um pouco. No período da eleição também um pouco. E a gente ficou um pouco atento a isso. Enfim, fomos reeleitos, junto com os outros vereadores. A vereadora Clarissa, o vereador Brizola chegaram conosco e voltou o processo de negociação, porque há 10 meses, ou mais um pouco, as obras ficaram paralisadas em Sepetiba. Então a gente teve, o tio Carlos também, está aqui o novo vereador, teve uma visita com a comissão em campo, lá nas obras, verificando a sua paralisação, e um dos argumentos da atual gestão é que a obra estava paralisada por falta de repasse a nível federal para a prefeitura. E a gente, então, com a aprovação aqui da comissão e da mesa diretora, essa comissão de vereadores esteve com o ministro. E o ministro, na mesma hora, ligou para o vereador Guaraná, então secretário de Obras, onde foi um diálogo bastante cordial com a comissão, o ministro, via o Guaraná, e nós debatemos bastante. E ali selou, enfim, uma coisa boa para a Zona Oeste, e prevaleceu essa força política que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem, e foi respeitada pelo ministro. E ali nós conseguimos desatar um nó tão simples, e o ministro se comprometeu conosco de que as obras estariam retornando e que essa questão do repasse era simplesmente alguns problemas que a prefeitura não estava cumprindo com algumas burocracias. Nós não estamos querendo colocar a culpa na atual gestão, nem nada. A comissão teve para poder fazer o seu papel, de fazer a obra andar e de retornar aquela obra. E teve esse compromisso do ministro, e teve o compromisso do secretário, e foi um ato extremamente favorável para a cidade do Rio de Janeiro, em especial para a Zona Oeste. E quando a gente fala que Sepetiba foi a princesinha da Zona Oeste, na praia, e hoje não é frequentada. Então, eu queria deixar esses dois comunicados, que a Câmara foi representada em Brasília. Nossa, presidente. Estou acabando. E, Excelência, tem tempo. Para concluir, um convite que eu quero fazer aos novos vereadores, que amanhã nós estaremos fazendo, nessa Casa Legislativa, nesse auditório, uma reunião, uma audiência pública, um debate público, o assunto Copa do Mundo 2014. Convidamos o secretário Sérgio Dias, o secretário Rui César, o secretário Antônio Pedro, e os mesmos já confirmaram, e aonde vai ser um momento muito importante para debatermos a cidade do Rio de Janeiro, como ela vai enfrentar essa grande vitória que foi a Copa do Mundo. E, sem dúvida alguma, quando a gente fala de Copa, como teremos aqui o secretário Rui César, aí eu volto lá atrás, que o tio Carlos colocou muito bem, o vereador tio Carlos, parabenizando, enfim, o prefeito César Maia, e essa Câmara Municipal também, da outra legislatura, até mesmo da legislatura de 2001 a 2004, que foi aonde proporcionou, com diversas mudanças urbanísticas, o sucesso dos Jogos Pan-Americanos. E a coragem política de o prefeito César Maia ter jogado todas as suas fichas
para os Jogos, aonde possibilitou a gente poder estar sediando e essa felicidade de Rio 2016. E não é à toa, vereador, que o prefeito Eduardo Paes escolheu para o seu secretário Rui César, que era o secretário que foi, ao longo dos 8 anos de mandato do prefeito César Maia, como secretário do Pan-Americano e depois do Rio 2016, da Copa 2014. Então, nós teremos essa audiência pública amanhã aqui, às 9h30 da manhã, para podermos debater esse grande avanço que a cidade poderá ter. Só depende de nós e depende de nós que estamos aqui, de cada vereador. Então, muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador, pelo trabalho da comissão lá em Brasília. Todos nós aqui nos sentimos representados e eu sei que Vossa Excelência tem se empenhado bastante desde a outra legislatura nessa questão e que bom que essa ida a Brasília resultou em algo positivo para o município do Rio de Janeiro. Não há mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não há quem queira fazer uso da mesa. A presidência suspende a presente sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Ele vai falar 4 horas. Ele vai falar às 4. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa a ser o seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento da vereadora Clarissa Garotinho, número 428 de 2009. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Chiquinha Gonzaga a Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, por relevantes serviços prestados em prol da democracia brasileira. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerida verificação nominal pelo nobre vereador Carlos Bolsonaro. Senhores vereadores, presentes nas dependências da Casa, quero registrar a presença de Vossas Excelências. Senhores vereadores que estão chegando agora ao plenário, está sendo feita a verificação nominal do requerimento da vereadora Clarissa Garotinho, que concede o conjunto de medalhas do mérito de Chiquinha Gonzaga a Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, por relevantes serviços prestados em prol da democracia brasileira. Verificação nominal foi solicitada pelo vereador Carlos Bolsonaro. 38 senhores vereadores assinaram o livro de presença. Solicitamos aos mesmos que compareçam ao plenário da Câmara. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Vittar, Rosa Fernandes, já votou, S. Ferraz, Tânia Bastos,
e Vera Lins. Quem pediu? Tudo bem, Tânia. Eu não voto. Não, agora o senhor vai ficar impedido, o vereador Stepan que vai ter que votar. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Eleomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, S. Ferraz, Stepan Ercecian, Tânia Bastos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores, não um senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.